Vamos falar agora do Cruzeiro, que anunciou oficialmente mais um reforço. É o atacante Chay, que veio do Botafogo, assinou empréstimo até o fim do ano, ele tem 31 anos. Vamos aproveitar e ver todos os reforços que o Cruzeiro trouxe nessa janela de transferência? Primeiro as chegadas, além do Chay que eu acabei de te mostrar, o atacante Bruno Rodrigues e o também atacante Stênio. Meio de campo, Pablo Siles, uruguaio, veio do Atlético Paranaense, Marquinhos Cipriano e o zagueiro Luiz Felipe. Mas também saíram jogadores, Vitor Leque indo para o Juventude, Marco Antônio foi para o Curitiba, Marcelinho, meio de campo, o Marco Antônio foi para o Goiás, Marcelinho, Adriano, Matheus Silva e Paulo. Adriano e Paulo foram liberados para fechar com o futebol português. Agora, o Cruzeiro também teve uma baixa provisória dentro de campo. Meio de campo, também uruguaio, Léo Paz se machucou. O clube confirmou uma lesão no pé direito dele, sem previsão de retorno. No mês passado, vale lembrar que ele ficou de fora por conta de um problema na coxa. É a terceira vez que o Paz desfalca o time nessa temporada. Ontem, a gente teve a abertura da 21ª rodada da Série B. O Cruzeiro agora está a 8 pontos de diferença para o vice, que agora é o Grêmio. Ontem empatou 0-0 com a Chapecoense, mais um empate do tricolor gaúcho, e aí o Grêmio subiu para a segunda colocação. E aí, um lance nessa partida chamou muita atenção. Agora me diz, se o seu companheiro ou a sua companheira chega em casa com o pescoço assim... E dependendo da explicação, pode rolar até cartão vermelho. No caso do Perotti da Chapecoense, a imagem explica. E o vermelho foi pro Bitelo, do Grêmio. Meteu a trava da chuteira no Perotti. Foi a única falta do Grêmio no primeiro tempo desse 0-0 pela Série B. Na segunda etapa teve mais cartão e nem precisou de falta. O Nicolas levou esse amarelo numa treta com Bandeira, que não quis sair de perto na cobrança do lateral. Custava o Bandeirinha ter dado licença para o jogador bater o lateral? Desnecessário. A fase da arbitragem tá complicada, né? Os clubes andam reclamando muito das falhas e a CBF reconheceu alguns erros. Realmente são inaceitáveis. Globo Esporte de volta para falar do Cruzeiro, que no sábado vai até Santa Catarina para pegar o Brusque pela Série B. A competição sempre provoca uma motivação diferente nas grandes torcidas, né? Aguça aquela criatividade na hora de criar as músicas que contagiam as arquibancadas. Foi assim com vários clubes e também é com o Cruzeiro. Pô, já fui em jogo da NBA, ninguém canta. Já fui em jogo de beisebol nos Estados Unidos, ninguém canta. Jogo de vôlei, ninguém canta. Então qual outro esporte que se canta? Por isso, momentos como esse ficam marcados na história. Seguro que alguém passe nos anos, nunca vamos olvidar. Inspirado em um rock que fez sucesso nos anos 60, o caminho dessa música até chegar na Copa de 2014 foi, no mínimo, inusitado. Criado em 2011 pelo Boca Juniors como provocação à queda do rival, a letra parou na arquibancada do River Plate e foi adaptada. Daí em diante virou símbolo de reafirmação durante o acesso. Anos antes, a frase "Nunca vou te abandonar" virou grito de esperança de uma torcida no Brasil. Tem a mensagem do "Eu nunca vou te abandonar" do torcedor do Corinthians. E ele canta "Eu nunca vou te abandonar porque eu te amo". A frase era direta e objetiva para aquilo que a gente queria na época, né? Que era assumir que a gente caiu para a Série B e que a gente ama o clube acima de qualquer coisa. Dificuldade pra compor que só quem ama sabe. Cara, mas quando o time tá perdendo, não tem jeito de você emplacar uma música, é muito difícil. Até mesmo para um time que tem a música no nome de batismo. O Cruzeiro é o único time brasileiro que está no hino nacional. Fala sério, toda vez que eu toco o hino, a imagem do Cruzeiro resplandece, é um negócio único. Você não fica quieto no estádio, não tem jeito, você ficar calado. Seria uma ordem para o time ou um sonho da torcida?
Fato é que a música não é unanimidade por um detalhe. E lá dentro o pessoal só canta a parte de palavrão. Essa aí você pode ver que dá até eco. Vamos lutar, vamos jogar com raça, sair desse palavrão e voltar pra Série A. Pode cantar tranquilo, torcedor. Quem garante é a língua portuguesa. Graça. Dar graças a Deus é agradecer. Em espanhol é gracias. Portanto, a desgraça é a falta desta graça que pode ser divina, como pode ser mundano também. No fundo, desgraça não é palavrão, mas que é uma coisa ruim, é. A música que a gente canta do coração mesmo, que o ódio que a gente tá passando nesses últimos 3 anos, nessa situação. Já pode tirar isso do coração, porque o acesso parece cada vez mais perto. Mas e depois? O que fazer com a música quando esse dia chegar? Tá igual cheque pré-datado, vai vencer. E acabou. Fato é que essa música será retrato de um tempo que vai passar. E de música e despedida, Henrique Portugal, tecladista do Skank, sabe bem. É uma terapia coletiva sincronizada. É tão legal quanto você, às vezes, que tem acontecido com a gente está na turnê de despedida, tocar em alguns lugares e ver que as pessoas cantam as músicas do início ao fim. E acho que tudo que o cruzeirense quer é que essa música realmente acabe no fim do ano. Vamos lá então, falar de Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos chamar o Fred Teixeira para falar do Cruzeiro. A abertura da 21ª rodada aconteceu ontem, empate entre Chapecoense e Grêmio por 0-0 na Arena Condá. Destaque desse jogo que o Bitelo, o volante do Grêmio, foi expulso depois de uma entrada, um pezão alto, foi com a trava da chuteira no rosto do atacante Perotti, isso aos 30 minutos do primeiro tempo. Empate então do Grêmio, que está na vice-liderança, mais um aí dos concorrentes ao acesso que tropeça, vai oscilando na temporada. Não é isso, um abraço, Fred Teixeira. Um abraço, Léo Campos, um abraço de Mara, ao amigo ouvinte da Rádio Super. Realmente aquela velha história, né? As rodadas começam com resultados favoráveis ao Cruzeiro. Desta vez voltou a acontecer com o tropeço do Grêmio. O Cruzeiro pode abrir aí, se vencer o Brusque, 11 pontos de vantagem em relação ao vice-líder, para continuar com essa gordurinha aí no decorrer do campeonato da Série B do Brasileiro, e já tem nesse momento 16 pontos de folga em relação ao quinto colocado, que é o que interessa. O acesso é o objetivo principal. Hoje um dia agitado no Cruzeiro, tanto dentro quanto fora de campo. Nas 4 linhas, uma baixa importante no time celeste. Pesolano ficou ciente de que não poderá contar com o uruguaio Léo Paes. O jogador sofreu mais uma contusão, desta vez no pé direito, a terceira lesão do uruguaio nesta temporada. Ele desfalcará o time por tempo indeterminado. Ele já havia ficado fora em 2 momentos deste ano, uma por uma lesão muscular na coxa direita e outra por um edema também na coxa esquerda. É um jogador que tem a confiança do treinador, foi titular em 8 partidas, já participou de 14 jogos, mas não consegue ter uma sequência exatamente em função dessas questões médicas. A sua maior sequência foi exatamente essa última. Participou de 6 jogos, mas acabou sofrendo mais uma lesão. Vai ser mais um baque, mais um desfalque para o Pesolano lidar. Pelo menos ele tem no momento algumas opções. O próprio Giovani Jesus pode atuar por ali. Já usou o Felipe Machado, também improvisado nessa posição. Pode ser uma alternativa de jogo para o duelo contra o Brusque também. Ô Fred, eu comentava com o Léo aqui mais cedo, essa questão do Léo Paes. Ele é um armador, uma posição em que o Cruzeiro tem tanta dificuldade, né?
Léo, e uma contusão atrás da outra. Essas contusões no Cruzeiro, elas além de dificultarem o trabalho do Pezzolano, e aí vale mais ainda o que o Cruzeiro tem feito em termos coletivos, a liderança do campeonato e tal, porque ele começa com o jogador, né? Você vai tendo um esquema, uma sequência de jogos com ele, e as contusões chegam, e isso, e no caso dele especificamente, agora é o pé, acho que não deve ser uma coisa muscular, deve ser alguma coisa mais importante, mas de qualquer forma essas ausências prejudicam demais uma sequência do Cruzeiro. Chega a ser impressionante o número de contusões. Claro que não é só no Cruzeiro, a gente está acompanhando isso em quase todas as equipes, tem a questão também do número de jogos, mas já que a gente está falando do Cruzeiro, esse tipo de condição tem preocupado muito, né? Com certeza, né? Aliado a ele, acho que junto com ele é o Rafa Silva, né? Dois jogadores que frequentam muito o departamento médico, mas que quando estão à disposição são utilizados pelo técnico Pezzolano. Sobre o Léo Paz, ele quando chegou ao Cruzeiro foi tratado como um jogador polivalente, né? Ele atua centralizado, atua pelo lado direito, faz lateral, faz ala um pouco mais avançado, e é um jogador que parece ser bem utilizado pelo Pezzolano, cai muito bem no esquema tático do Pezzolano. Nos últimos jogos, inclusive, até entrou no segundo tempo, né? E ainda assim acaba se lesionando. O Fred Teixeira falou sobre o Felipe Machado. Antes do Fred trazer mais notícias, vamos ouvir então o Felipe Machado, que é uma opção também para várias posições, e o jogador diz que está à vontade nesse trabalho coletivo do Cruzeiro. Como eu falei, quando eu cheguei aqui, eu vim aqui para ajudar, né? Seja onde for, e acho que estou conseguindo, né, contribuir, né, fazendo outras funções, né, agora como zagueiro, né, no meio do jogo já atuei como lateral, como volante, como meia. Então, como eu falei, estou aqui para ajudar, né, e graças a Deus as coisas vêm dando certo, né, então continuar trabalhando, para quando a oportunidade aparecer novamente, seja na posição que for, aproveitar da melhor maneira possível. É o tipo de jogador que o Pezzolano gosta, né? E o grupo ganhou aí um tempo para descanso e também treinamentos, né? Não é só essa semana, mas a próxima semana também ele vai ter um tempo aí. E claro, o Machado disse que isso vai ajudar muito. Né, no confronto direto, né? Que tá no G4, né, então era mais uma equipe pra gente, né, abrir mais pontos, né, em relação a eles. Então foi uma vitória muito importante. A gente tem uma semana cheia para trabalhar, né, que estava sendo difícil, puxado os jogos um em cima do outro, né, muitas viagem longa para Maceió, né, a volta e já o jogo contra o Bahia. Então vai ser bom essa semana para a gente descansar, né, e continuar trabalhando forte, né, para a gente ir para o próximo jogo e em busca dos 3 pontos. Se o Cruzeiro tem perdido jogadores para o departamento médico, por outro lado tem ganhado reforços, né? Jogadores que estão chegando, alguns inclusive já estrearam na rodada passada, e o Machado destaca o que o Cruzeiro tem ganhado nesta janela de transferências. Chegaram, né, jogadores novos aqui, vem para contribuir, vem para ajudar, né? A gente está ali para fazer a nossa parte dentro do campo, né? O que rola fora do campo, né? Extra-campo já não é com a gente, né? Acho que a gente vem cumprindo bem o papel dentro do campo, né? E esses novos jogadores que vêm chegando, vêm para somar, vêm para contribuir, né? Para a gente conseguir o grande objetivo, que é conquistar o acesso. E a gente fala, né? 6, 7 vitórias aí pro Cruzeiro conseguir esse acesso, dependendo da pontuação. Ontem o próprio Grêmio tropeçou, então tudo isso vai fazer com que sejam definidos se são 6, 7 vitórias, o que o Cruzeiro precisa para garantir esse acesso. Mas o Machado disse que todo mundo tá pensando jogo a jogo. O que a gente fala, né, entre nós é pensar jogo a jogo. Né, a gente vem encarando o campeonato assim, né, e as coisas vêm dando certo. A gente vem pensando sempre no próximo jogo, né, a gente não pensa, né, 2, 3 jogos lá na frente, né, então as coisas vêm dando certo por conta disso. A gente vem trabalhando forte, lógico que a gente quer conquistar o acesso o quanto antes, né, mas pensando jogo a jogo, né, e assim que a gente vai conseguir.
O certo é que se o Cruzeiro pelo menos fizer a metade do que ele fez no primeiro turno, é um pouquinho mais que a metade do que ele fez no primeiro turno, pela matemática, as projeções, ele consegue o acesso. Agora, Fred, falamos de jogadores que estão chegando, o caso do Chay também ontem, o Pedro, Edmara com o Josias falaram sobre o jogador que foi oficializado inclusive, mas na sua manchete você falou aí de um jogador importante, um goleiro sendo especulado fora do Cruzeiro, Fred. É isso mesmo, Léo. Essa notícia circulou agora, pegando muita gente de surpresa. O goleiro Rafael Cabral, titular absoluto do Cruzeiro, estaria na mira da Sampdoria da Itália. O clube italiano estaria inclusive disposto a pagar a multa rescisória do atleta para poder contar com ele na próxima temporada. Oficialmente, o Cruzeiro não comenta sobre o que considera especulações de mercado. E o clube também não libera o valor da multa rescisória do jogador. Mas o fato é que sim, houve o interesse da Sampdoria, o goleiro foi procurado e pode sim sair do Cruzeiro. É uma situação complicada, porque o Rafael Cabral veio para o Cruzeiro com a missão de substituir a ninguém menos que o Fábio, que é um ídolo celeste, superou aquela desconfiança inicial da torcida, se consolidou com uma segurança muito grande no gol do Cruzeiro, vem sendo um dos destaques da equipe nas últimas partidas e participou de nada menos do que 37 dos 40 jogos do Cruzeiro na temporada. Só não foi acionado na estreia porque sua documentação ainda não havia sido regularizada na estreia do Mineiro, e depois em 2 jogos da fase inicial do estadual também, quando o Pesolano optou por não escalar no time reserva. Fora isso, foi Rafael Cabral e mais 10 em todos os jogos do Cruzeiro. E o detalhe, não sofre contusões, leva poucos amarelos, tem 2 cartões amarelos na temporada inteira, é um jogador que se encaixou muito bem no gol do Cruzeiro, e agora chega essa proposta possível da Sampdoria para tirá-lo do gol celeste. E onde ele já foi jogador, né? De 2018 a 2019 ele foi jogador da Sampdoria e ele estava na Europa, é aquela velha história, né? Ele estava lá, ninguém estava nem lembrando, vou ser muito sincero, nem eu mesma, né? Tanto que a gente comentou na época, olha, aquele goleiro do Santos, não sei o que, não sei o que. Aí todo mundo tá vendo como ele tá recuperado, porque o Cruzeiro recuperou sim o prestígio, a condição física, técnica, porque ele chegou cheio de olhares, cheio de aspas, não só pela substituição ao Fábio, mas pelo que ele não estava apresentando, né, fora do país. Então, a volta dele foi completamente diferente. Hoje já é quase uma conquista dele. Ele conseguiu ouvir no último jogo, inclusive, é o melhor goleiro do Brasil, que a torcida cantava pro Fábio, né? Uhum. E várias manifestações nesse sentido. E lógico, ele volta a aparecer e para um clube onde ele já atuou. Então, é uma ligação aí que o Cruzeiro vai ter trabalho para segurar. É uma notícia que vem como um balde de água fria, né? Depois da partidaça que ele fez diante do Bahia, colocar uma interrogação, poxa, será que ele pode sair? Melhor em campo, né? Eu imagino que nesse momento, pelo que eu vejo da relação do Rafa Cabral até com a SAF do Cruzeiro, a proximidade que ele tem com o Ronaldo, não sei se o dinheiro contaria muito pra ele, assim, óbvio, né? Se for algo bem diferente do que ele recebe no Cruzeiro, ou que ele pode até receber, que eu acho que inclusive pode ter até um planejamento de carreira. Sim. Se o Cruzeiro for melhorando, saindo dessa lama financeira, acredito que os jogadores principais serão valorizados. Enfim, vamos acompanhar as cenas aí dos próximos capítulos. O Fred Teixeira segue acompanhando. Tudo lá também, otempo.com.br/SuperFC. E daqui a pouco o Fred volta aqui no Super FC com a segunda parte do Cruzeiro, com mais destaques da Raposa. Para os destaques finais, rapidamente aqui no Super FC, voltamos com o Cruzeiro. Diga lá, Fred Teixeira. Dentro do que o Voloche acabou de falar, o Chay foi recepcionado pelos jogadores na Toca da Raposa e inclusive pelo técnico Paulo Pesolano, que já chegou fazendo um questionamento meio que inusitado para o jogador. E aí, Chay, está pronto para correr para baralho? E o jogador meio que se surpreendeu. Só que não foi baralho que ele falou, né? A gente não pode falar que é a palavra que o Pesolano usou, mas todo mundo já entendeu. E o jogador se surpreendeu e falou: correr comigo mesmo, naquele estilo carioca de ser, respondeu e ficou aquele riso, aquela brincadeira, mas o fato é que o Chay já posou com a camisa do Cruzeiro, já fez as primeiras atividades na Toca e já
convocou a torcida do Cruzeiro, já quer ver esse estádio lotado quando ele estiver fazendo a sua estreia diante do torcedor do Cruzeiro, o que pode acontecer já na rodada seguinte. Ele deve ter o nome publicado no BID da CBF ainda hoje e aí sim já passa a ter condições legais de jogo. A gente tem que lembrar que com o Pesolano não tem frescura não. O jogador chega, é regularizado, geralmente já é convocado e quando não, já joga até como titular. Vamos aguardar para ver como será com o Chay, o novo reforço, o 5º reforço celeste nessa janela de transferências do futebol brasileiro.